Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí, por favor. Capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 13. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Pai, esta é a tua palavra, palavra santa e poderosa. Nós cremos em nome de Cristo que o Senhor tem o melhor para nós nesta manhã. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso coração. Espírito Santo, fala conosco através das Escrituras Sagradas. Senhor, também submetemos a Ti a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nosso corpo, as nossas intenções, mas resistimos ao diabo em nome de Jesus Cristo, porque queremos ter a mente completamente dedicada ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a carta aos Tessalonicenses é uma carta muito bonita, porque logo no começo o apóstolo Paulo já inicia falando a respeito da fé desses irmãos e irmãs. A maneira como eles receberam o Evangelho, a maneira como o Evangelho entrou em seus corações, a maneira como eles enfrentaram as perseguições, as tribulações, as dificuldades, e eles foram fiéis ao Senhor. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos momentos difíceis, alguns mais, outros menos. Há situações que nos pegam de surpresa, como uma tragédia, por exemplo, uma má notícia. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não tem medo de más notícias. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus tem a última palavra, porque Deus está controlando todas as coisas. Mas você pode, diante do sofrimento, ter várias reações. Uma reação é você ficar olhando para o passado e dizer assim: ah, que saudade daquele tempo que eu não tinha essa luta. E quando você faz isso, a Bíblia diz que isso não é sábio fazer, não é algo sábio para ser feito. Agora, você pode também ficar olhando para aquela situação, para aquela tragédia, para aquele problema, para aquela dificuldade, para aquela perseguição, para aquela dor, e ficar sofrendo autopiedade, ou seja, você fica com dó de você mesmo e acha que ninguém te ama, ninguém cuida de você. Que situação terrível. Mas há uma outra reação, e eu creio que essa é a reação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Você pode olhar para o futuro e descobrir que existe algo maravilhoso no futuro e que está aguardando você. Que a terra, aquilo tudo que a gente tem aqui, que é maravilhoso, que é bonito, com todas as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, mas nada se compara ao que o Senhor tem preparado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem essa fé?
Sim ou não? Levanta a sua mão. Você tem essa fé? Você tem essa convicção? Bendito é o nome do Senhor. Por isso eu começo esse texto olhando exatamente as últimas palavras do texto. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele está falando, olha, o consolo que você precisa diante do sofrimento está na sua perspectiva do futuro. O que é que Deus tem preparado? Mas não é uma esperança falsa, não é um desejo do meu coração. É algo que Deus prometeu, é algo que Deus estabeleceu, é algo que Deus já colocou na pauta de realizações. E isso vai acontecer para a glória dele, aleluia. Aleluia. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é importante a gente conviver como igreja, porque a igreja faz isso. A igreja, um apoia o outro, um ajuda o outro. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Aí Paulo diz: console a pessoa que está pertinho de você, console aquela outra pessoa. Todo mundo precisa de um consolo. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é o verbo parakaléu. Parakaléu quer dizer chamar para junto de. Ou seja, vem aqui, eu quero estar com você, mas eu não quero ficar olhando para a sua dor como você está olhando para a sua dor. Eu quero olhar para o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero olhar para aquilo que vem, para aquilo que um dia vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Perseguição faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica passou por isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 1 a 3, diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Olha o que Paulo está dizendo: eu enviei um irmão chamado Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Fala a verdade, a tribulação inquieta a gente, não é? A palavra tribulação em português, ela vem do latim tribulum. Tribulum era um instrumento de bater no trigo para separar a palha da semente. Imagina o que significa tribulação. É levar lambada, é apanhar, é sentir pressão, é sentir dificuldade. E muitas vezes a igreja do Senhor passou pelas tribulações por causa da perseguição. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor? Então olha, você tem que abandonar essa sua fé, porque aqui nesse país não é assim, porque a nossa cultura não permite, ou porque nós não queremos que isso aconteça. Ou você faz oração? Não, na escola não, porque nós não temos religião, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Existe a perseguição direta e a indireta. Nós vivemos aqui no Brasil uma liberdade de culto maravilhosa. Nós estamos aqui, você veio, ninguém lhe perguntou o que você veio fazer aqui, certo? Ninguém disse para você: olha, você não pode entrar nesse prédio, esse prédio aí é um prédio onde as pessoas falam com Deus através de Cristo, etc. Você não pode fazer isso. Ninguém te perguntou isso. Você tem essa liberdade, tem ou não tem? No entanto, eu e você passamos por uma certa perseguição velada, escondida, não é? Que é o que está acontecendo no nosso país. Quando as pessoas estão tirando princípios e valores eternos das pautas da vida e simplesmente transformando isso em absolutamente nada, destruindo, desconstruindo aquilo que foi construído por séculos e séculos. Não vou entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vê essa luta também dos Tessalonicenses. No versículo 14, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. Olha só que interessante, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles
definitivamente. Quando alguém proíbe a pregação do Evangelho, quando alguém impede que alguém conheça do Evangelho. E Paulo então, ele diz para os Tessalonicenses, naquele texto base, o nosso texto de capítulo 4, versículo 17, depois nós os vivos, ele está falando, Tessalonicenses, vocês têm sofrido, vocês têm chorado, vocês têm passado por perseguição, mas lembra de uma coisa, o Senhor voltará, o Senhor virá para buscar o seu povo, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e estarão com o Senhor para sempre. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, esta manhã eu quero ministrar para você a respeito deste fenômeno maravilhoso chamado arrebatamento. Arrebatamento. Paulo diz que, em primeiro lugar, existem aqueles que dormem no Senhor. Gente, a palavra dormir no Senhor aqui não quer dizer que eles estão dormindo. Aqueles que morreram estão dormindo. Não é isso. É apenas uma metáfora para dizer eles morreram no Senhor. E aquele que morre no Senhor não está anestesiado. Tem gente que pensa que a pessoa morre, dá uma anestesiada e vai ficar em algum lugar suspenso. Suspenso, sim, esperando, né, as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Quando você estiver com o Senhor para sempre, você vai perceber que isso vai acontecer. Você vai estar com Jesus para sempre. E quando nós estivermos com o Senhor para sempre, existe vida na presença do Senhor. Quando perguntaram para Jesus, você se lembra quando Lázaro morreu? Haviam dito para Jesus, Senhor, o teu amigo está doente, Senhor, o Senhor não vai, o Senhor não vai atendê-lo. Ele disse, vamos esperar um pouquinho. Tem o tempo certo das coisas. E aí ele vai, chega a irmã de Lázaro, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja o sofrimento, a angústia, a dor. A pessoa pensa naquele momento e ela não consegue ver mais nada. Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Pergunta Jesus. Crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você morrer hoje, ai pastor, que tétrico. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Cristão não é masoquista. Tem gente que acha que a gente é masoquista. Fala assim, esses caras ficam falando de morte, de sofrimento. Esse povo acho que gosta dessas coisas. Não, gente, ninguém gosta disso. Ninguém gosta da morte. A morte é um mistério. A morte é um castigo terrível. Mas para o cristão, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você sabe muito bem que a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Quando cessarem os seus órgãos vitais nesta terra, você vai estar com o Senhor para sempre, aleluia. Se você já entregou sua vida a Cristo, você já entregou sua vida a Jesus. É isso que Jesus perguntou para aquela mulher. Você crê nisso, filha? Ou você vai ficar olhando para o seu presente, vai ficar olhando para aquilo que está acontecendo? Você crê nisso? Você crê que existe um futuro, e esse futuro eu dirijo? Não é um futuro de desejos, mas é um futuro de realizações do Senhor na história de todo aquele que crê nele, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Um pouquinho mais, você crê nisso? Em nome de Jesus? Sua vida é de Cristo? Então quando você morrer, e ninguém quer que você morra, mas quando você morrer, nós vamos fazer festa. Por isso que velório de cristão é assim, a gente canta. Aí o povo passa e fala, mas o que esse povo está cantando, gente? Que coisa estranha. Por que a gente está feliz? A gente não está feliz porque a pessoa morreu. A gente está feliz porque nós temos um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Nós sofremos, quem fica sofre, mas quem foi, aleluia. Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo querido, uma ovelha, acima de tudo um amigo, e alguém disse assim: pastor, fulano entrou no hospital, caso grave. No dia seguinte, pastor, fulano morreu. Foi assim. Quando eu fiquei sabendo daquilo, é óbvio que eu fiquei triste, é óbvio, mas ao mesmo tempo eu disse: Senhor, que privilégio glorioso. Ele não vai precisar ficar entubado, ligado com fios, ele não vai ficar sofrendo numa UTI, ele não vai ficar agora passando por tanto tempo ainda para ver se vai viver. Não, o Senhor o levou, que privilégio. É difícil para a viúva, é claro. Bênção de Deus. O povo sabe abençoar e servir os irmãos. Eu já estava aqui assim dizendo: Senhor, eu até olhei aqui para baixo, vocês viram, né? A minha santinha. Obrigado, bem. Aqueles que morrem no Senhor, aqueles que estão com o Senhor. Aí olha que interessante o que a Bíblia diz. Versículo de número 15, diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos. Não é isso que eu quero ler o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A Bíblia diz que haverá um dia, esse dia ninguém sabe. Alguns creem que será antes da grande tribulação, outros creem que será entrando na grande tribulação, outros creem que será depois da grande tribulação. Eu creio que o Senhor vai resgatar a sua igreja no momento que Ele quiser, e eu espero que seja antes da grande tribulação, em nome de Jesus. Agora, o momento não é importante, o importante é o acontecimento. Então imagine a cena, vai chegar um dia em que o Senhor vai buscar o seu povo. Aí você vai dizer: mas peraí, e aqueles que já morreram, eles já não estão com o Senhor? Estão com o Senhor. Mas então o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai chamar todos aqueles que morreram das sepulturas. Aí você vai falar: mas pastor, já queimou, já estragou, já virou pó, já não tem mais nada. Querido, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas o Senhor é Deus de vivos. Ele faz as coisas acontecerem. E o corpo que será restaurado, obviamente não será o corpo de carne que nós estamos acostumados. Haverá uma ressurreição do corpo. Diz a Bíblia no verso 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando esse dia chegar, o Senhor vai abrir as sepulturas. Imagine a cena. Eu creio que nós não vamos ver isso, que o mundo não vai ver isso. Eu creio sim que o mundo vai presenciar apenas o arrebatamento, mas naquele momento em que os mortos se ressuscitarão, ressurreição é um princípio de Deus e é uma doutrina básica da fé cristã. Lá em Hebreus capítulo 6, diz a Bíblia que existem algumas doutrinas que são muito básicas e que muita gente já deveria ser mestre, mas continua ainda no leitinho. E o servo de Deus que escreveu Hebreus, ele diz que uma parte do leitinho chama-se ressurreição dos mortos. Imagina que a doutrina de ressurreição é uma das doutrinas básicas. Em João capítulo 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ressurreição vai acontecer. Em 1 Coríntios 15, 42 em diante diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Porque os coríntios faziam essa pergunta para Paulo: mas como é que é isso? Como é que vai ressuscitar alguém que já morreu, já apodreceu, já não existe mais? Porque eles estavam pensando no corpo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural,
ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Da mesma maneira que Adão veio em carne e um dia morreu, assim também a gente vive e morre. Mas assim como o segundo Adão, Jesus Cristo, veio do céu, e ele veio um ser divino, todo-poderoso, ele como Deus, se encarnou, viveu como nós, mas ele ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu. Ele não apenas ressuscitou dentre os mortos, como Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos e depois morreu de novo. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao céu. Essa transformação de um corpo natural para um corpo celestial é algo que Deus vai fazer também um dia, louvado seja o nome dele. Os que morreram em Cristo, de uma maneira miraculosa, sairão dos túmulos para se encontrarem com o Senhor nos ares, diz a Bíblia. É um mistério maravilhoso, mas é a fé em Cristo que define isso. Aí Paulo diz assim: e nós, os que tivermos vivos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatado é arrancado com força. Você crê nisso? Parece que a gente está falando uma coisa assim tão fantasiosa, né? A Bíblia diz: estarão dois trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Aí você vai dizer: mas como é que o Senhor vai fazer isso daí? Ele vai dizer assim: unidunite, você vai, você também, você fica. É assim? Óbvio que não. Então quem é que vai e quem é que fica? Irão aqueles que são do Senhor, aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, aqueles que morreram para o pecado e vivem para Jesus, aqueles que deram as suas vidas ao Senhor e receberam a vida do Senhor em seus corações, aqueles que foram trazidos à luz por causa da luz de Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam pela fé a Jesus Cristo como Senhor. Você já fez isso? E se o arrebatamento for agora? Imagine que nós estamos aqui no culto, imagine os mortos, os túmulos sendo abertos e os mortos, você nem está vendo, você está aqui. E a Bíblia diz então: e o Senhor, naquele momento, os que tiverem vivos serão arrebatados. Será que esse templo vai ficar vazio? Ou vai ter gente aqui para ficar desesperado? Porque você imagina a cena. Imagina eu aqui pregando, daqui a pouco o microfone, cai no chão. Mas cadê o pastor? Se você fizer essa pergunta, você está em maus lençóis. Certo? Se você vir o microfone bater no chão, meu amigo, arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Cristo hoje, agora. A gente brinca, mas é sério. Há pessoas que frequentam uma igreja porque elas gostam do ambiente, até porque este ambiente é único. Você não encontra isso numa escola, você não encontra isso numa balada, não é verdade? Você não encontra esse ambiente em lugar algum do mundo. Esse é um ambiente único. Então tem pessoas que gostam de estar aqui. Aí você diz assim para a pessoa: você já entregou sua vida a Cristo? A pessoa diz: tenho pensado nisso. Ok, vai pensando. Só que cuidado que o arrebatamento a gente não sabe quando vai ser, tá bom?
Escuta, como é que é a sua fé? Olha, eu sou uma pessoa muito assim, sabe, muito eclética. Eu respeito todo mundo. Você respeita? Que bom. O microfone vai bater no chão, meu amigo. Sabe, eu tenho vindo aqui nessa igreja porque aqui eu encontro uma paz tão grande, tão gostosa. E aí, você já foi batizado? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Não, eu estou me preparando. Preparando para quê? Para ser batizado. E como é que você se prepara? Eu estou vindo aqui. Há quanto tempo você está se preparando? 5 ou 6 anos. Está se preparando? O que é isso? É faculdade de medicina? Não, é que eu quero ter certeza. Certeza do quê? Certeza de que eu não vou errar. Errar o quê? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pelas obras de Cristo na cruz. É por causa de Cristo que eu sou salvo, e não por causa do que eu faço ou deixo de fazer. A salvação é um presente, é uma dádiva. É uma gloriosa dádiva, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Você hoje pode entregar sua vida a Cristo e esquecer de tudo que fica para trás e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Ele morreu naquela cruz, não é para você ficar brincando de religião, brincando de cristão, brincando de fé, brincando de culto. Veja o que diz a Bíblia. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo, começa com Ele. Em João capítulo 14, verso 1 a 3, foi o primeiro texto que eu li na Bíblia depois de ter entregado a minha vida a Cristo. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi algo tão lindo que aconteceu, e alguém chegou para mim e diz assim: olha, leia João capítulo 14, 15, 16, o Espírito Santo vai falar com você. Eu me lembro que eu chorei uma semana, foram leituras incríveis, o Espírito Santo falou comigo, e o primeiro texto que eu li depois de convertido foi esse aqui: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aleluia. Ele diz: quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele virá, ele vai voltar para buscar a sua noiva. Assim como o noivo que escolhe a noiva e fica feliz, e ele quer que aquela noiva fazer um compromisso eterno com aquela noiva, assim também o Senhor chama a igreja de noiva, e Ele vem para nos buscar. Diz a Bíblia, e dada a palavra de ordem. João capítulo 5, 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí Jesus diz sobre o bom pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Eu estarei para sempre com meu Deus, mas a voz dele vai soar. A Bíblia diz: ele vai dar uma ordem, ele mesmo, pessoalmente, ele vai sair do seu trono e virá para encontrar a sua igreja nos ares. E quando ele chegar no momento certo, os mortos já terem sido ressuscitados, ele vai dar uma palavra de ordem. Você vai ouvir? Jesus disse que só as ovelhas dele ouvem a sua voz. Querido, não perca tempo. Não perca tempo, pare de errar, pare de pecar, pare de jogar a sua vida fora, pare de entristecer as pessoas com seus erros, com seus pecados, com seus descaminhos. Entrega a sua vida ao Senhor.
Diga para Jesus: eu quero viver uma vida nova, transformada, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz, porque a tua voz só a ouve aqueles que são do Senhor. A Bíblia diz: porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. Há um anjo na Bíblia que aparece pouquíssimas vezes, mas toda vez que ele aparece, ele é o príncipe, é o maioral. Chama-se Miguel. Um dia Gabriel, um anjo mensageiro, foi trazer uma mensagem para Daniel, que estava orando, e ele disse: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Mas sabe por que eu demorei para chegar? Porque estava ali, fazia 21 dias orando, jejuando e buscando a Deus. Ele disse: eu demorei pelo seguinte, porque o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Um príncipe satânico, um demônio, estava ali segurando aquele anjo para dizer: você não vai trazer mensagem para Daniel coisa alguma. E a Bíblia diz que Gabriel disse assim: mas Miguel veio me socorrer. Pense nisso. Nós não oramos aos anjos. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós não falamos com os anjos, mas sabemos que eles estão acampados ao redor da igreja do Senhor Jesus. Mas neste dia em particular, o Senhor vai chamar o maioral: Miguel, vem Miguel. Dá um grito aí, Miguel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 1, o seguinte: nesse tempo, que é um tempo já de juízo, etc. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Como Deus é maravilhoso. Ele me protege, não é? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso assentado no trono. Pense nisso. Deus Todo-Poderoso assentado no trono. Jesus Cristo ao lado do Pai, intercedendo por mim. Aí Ele manda o Espírito Santo para morar no meu coração. E o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei nem fazer oração direito, quando eu não sei o que dizer, o Espírito Santo está orando por mim. E aí o Senhor chama Miguel e diz: cuide da minha igreja, cuide do meu povo. E você ainda tem medo do diabo. E ainda você chega e diz assim: pastor, você não sabe o que o diabo está fazendo na minha vida. E eu vou responder para você: e você não sabe o que Miguel tem me protegido. É uma questão de fé. Existe guerra espiritual? É claro que existe. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz assim: ao qual resisti-lhe firmes na fé, sabendo que iguais tribulações e dificuldades teus irmãos no mundo têm sofrido também. Existe guerra espiritual, a gente luta contra o inferno, mas nós temos a proteção do sangue do Cordeiro e temos a proteção dos anjos do Senhor. E Miguel na liderança. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, mas não tem importância. Glória a Deus. Aleluia. Porquanto o Senhor mesmo, verso 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vai ter trombeta nisso, gente. Instrumental aí, pessoal. Vai ter trombeta. Eu não sei como é que vai ser essa trombeta. O pessoal dos metais, né, Irajá? Glória a Deus, aleluia. Vai ter uma trombeta. Mas a Bíblia diz em Números, capítulo 10, que o Senhor mandou fazer 2 trombetas de prata para o povo de Israel. Pense um pouco. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses não tinham a Bíblia ainda. Eles não tinham escritos todos que nós temos hoje. Eles não tinham todo o conhecimento que nós temos do Novo Testamento. Então, quando eles ouviram, vai ter uma trombeta, obviamente eles devem ter pensado no Antigo Testamento, em Números capítulo 10. E essas 2 trombetas de prata eram para chamar o povo, para congregar o povo e para dar uma ordem de partida. Interessante que o Senhor agora usa a trombeta. A convocação do povo é sempre o querigma, é sempre a pregação.
O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos anunciando que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo morreu pela sua vida, que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por sua causa. Estamos chamando você, a trombeta já está tocando faz tempo. Dia após dia, noite após noite, quando eu vejo qualquer pessoa pregando o Evangelho, é a trombeta de Deus, e você está ouvindo essa trombeta. Você está ouvindo a trombeta do chamamento, mas haverá uma outra trombeta, e na hora que ela tocar, diz a Bíblia, essa trombeta vai tocar, e o povo vai ser arrebatado. Vai ser a partida do povo, vai ser a libertação do povo, vai sair dessa situação para se encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e então estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por todos os dias da eternidade estarei com o Senhor para sempre. Agora presta atenção em 1 João 3, 1 a 3. Eu vou terminar com esse versículo e vou chamar você, vou tocar a trombeta do chamamento. 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. O que eu faço, pastor, até aquele dia? Eu me purifico. Eu olho para Jesus e digo: Senhor, o Senhor morreu na cruz, o Senhor deu a sua vida por mim, e eu tenho jogado fora a minha vida, meu tempo, minha história, porque eu só me preocupo com a terra. Eu só me preocupo com o passado. Ai, o meu passado. Tem gente que diz assim: eu queria tanto ser novinho de novo. Não dá. Tem gente que diz assim: eu me lembro quando esta igreja era pequenina. Tem gente que ama a igreja pequena, né? Quando era pequenininha a igreja, todo mundo se conhecia, agora ninguém se conhece. Que saudade, filho. Deixa eu te falar uma coisa. A página virou. Pare de olhar para trás. Tem gente que diz: meu presente. A vida é só isso aqui, né, pastor? Sabe o que eu quero, pastor? Eu quero é ser feliz. Só que a pessoa, ao invés de buscar a felicidade que vem de Cristo, ela anda no hedonismo, no prazer dessa terra. Eu estou convocando você e tocando uma trombeta. Olhe para o futuro. Aquele que um dia morreu por nós é aquele que vai voltar. Aquele que morreu e ressuscitou, Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou para a minha justificação. Ele subiu ao céu e Ele disse: eu voltarei e vou receber a minha igreja. Querido, Jesus está voltando. O que você está fazendo com a sua vida? Pastor, eu tenho que trabalhar. É claro que você tem que trabalhar. Eu não estou falando disso. Mas onde está colocado o seu coração? Nosso povo está tão decepcionado com o Brasil, tão decepcionado com a história, tão decepcionado com as coisas que estão acontecendo, mas não há alegria nessa terra, porque não existe céu na terra. Entrega a sua vida a Jesus. A trombeta está tocando, o chamamento está sendo feito. Eu quero orar por você em nome de Jesus.
Eu não posso tocar a segunda trombeta, porque a segunda trombeta só Jesus vai mandar tocar, ou Ele mesmo tocará, eu não sei. Mas Ele mesmo virá buscar a sua igreja. Entre a primeira trombeta e a segunda trombeta tem o seu tempo de decisão. Por que a gente não ora agora? Por que você não fica em pé no seu lugar em nome de Jesus, se você puder? Fique em pé. Todo mundo. Se você puder. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Disse Jesus: aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que está vivo nunca morrerá. É o seu tempo de fazer uma oração aí no seu lugar e de dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais gastar meu tempo, jogar fora o tempo do investimento da tua cruz e do sangue de Jesus derramado. Eu quero me entregar 100% nas tuas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero parar de pecar, eu quero parar com o erro. Eu quero parar de viver uma vida de prazer, de hedonismo nesta terra. Eu quero ter sim a alegria que vem do Espírito Santo. A indizível alegria, a inexplicável alegria. Coloca nas mãos do Senhor a sua vida. Tome decisões claras. Filho, se você ainda não foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é uma ordem de Jesus, não é uma brincadeira. Ele não estava brincando. Ele não estava oferecendo a você uma opção. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Tome uma decisão hoje. Procure um líder da igreja, procure alguém da sua célula, procure algum dos pastores e diga: eu quero tomar uma decisão, é agora, a minha vida é agora, porque eu sei que Jesus está voltando, só não sei quando. Mas eu não quero tomar essa decisão por medo, eu quero tomar essa decisão por amor. Aquele que tem essa esperança a si mesmo se purifica. Você tem a esperança? Meu amigo, você já entregou sua vida a Cristo. Seu coração pulsa nele o sangue do Senhor Jesus. A sua vida é 100% do Senhor, seus pensamentos estão focados na glória de Deus, você vive para Ele. Esse é o momento de você tomar uma decisão. É o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Na terra não há um bem que eu deseje, e nem no céu igual a Ti. Bendito é o nome do Senhor. Será que a gente pode cantar esse hino e aí então a gente ora depois? Podemos? Em nome de Jesus. Cante esse hino fazendo essa declaração de fé em nome de Jesus. E depois nós vamos orar juntos. E vamos clamar ao Senhor em nome de Cristo. Para a glória de Deus. Diga isso. Estou bem
Bendito é o nome do Senhor. Diga aí com a sua boca: bendito é o nome do Senhor. Ele está guardando o meu tesouro. Feche os teus olhos, por favor, Pai. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, eu quero te pedir em nome de Cristo que este seja o momento, o dia, a hora. E tu sabes quem vai dizer agora: Senhor, eu te recebo no meu coração. Eu abro o meu coração para te receber, Senhor, porque eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu sabes aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas têm vivido uma vida tão errada. Errada não aos olhos da igreja e nem aos olhos das pessoas, mas errada aos olhos do Santo Deus. Tu sabes aqueles, Pai, que estão se purificando dia após dia, dia após dia, noite após noite, porque sabem que serão como o Senhor Jesus, quando da sua volta. Senhor, quando o Senhor nos chamar, seja para dormirmos no Senhor, e assim morrermos e aguardarmos o glorioso dia, ou se isso acontecer enquanto nós aqui estivermos vivos, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que nunca ninguém se esqueça desta mensagem, que o Senhor está fazendo tudo isso porque nos ama, porque nos quer bem, e porque nos quer com Ele para sempre. Assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida e cada coração aqui, hoje e sempre.